Cristo, queridos, mais uma vez, com muita alegria, nós estamos aqui para abençoar a vida de professores e alunos da EBD, trazendo alguns subsídios que podem ser úteis para você e para a sua classe no próximo domingo. A lição de número 6, que vai ser estudada no dia 8 de novembro, ela traz como título O Impiedoso Mundo de Lameque. Para você adentrar ao assunto desta lição, é importante que você esclareça para o seu aluno que na Bíblia há a menção de dois Lameques. Então existiu dois homens com o nome de Lameque. Eu estava dando uma folhada no comentário da revista e a gente nota que não há essa definição. Então você, professor, tem a incumbência de esclarecer isso aos seus alunos, né? Houve dois Lameques, assim como houve dois homens com o nome de Enoque, né, que não são o mesmo. Um Enoque era descendente de Caim, o outro Enoque era descendente de Sete, aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou. Da mesma maneira, houve dois homens que tiveram este nome de Lameque. Então, quando o título da lição diz assim, o impiedoso mundo de Lameque, os dois homens chamados Lameque viveram no mundo impiedoso. A diferença entre eles é que o primeiro era um homem ímpio, era um homem bígamo, né, que praticava bigamia, teve duas esposas, era um homem que também era assassino. E o segundo Lameque não, já foi um homem piedoso, temente a Deus e que profetizou que Deus daria repouso à humanidade. Então vamos lá. O primeiro Lameque, ele está descrito no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 18, onde a Bíblia diz que Metusael, o nome do seu pai era Metusael, gerou a Lameque. Esse Lameque, portanto, era descendente de Caim. Aqui é a genealogia de Caim. E esse Lameque vai ter três filhos. Um se chamava Jabal, o outro se chamava Jubal e o terceiro se chamava Tubal-Caim. Esses são os três filhos do primeiro Lameque, o Lameque ímpio, que tinha duas esposas, a qual uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá. Então, num primeiro momento, é isso. Você tem que esclarecer que houve dois Lameque. O primeiro deles está no capítulo 4 e 18 a seguir de Gênesis, e o segundo Lameque, ele vai estar no capítulo 5 de Gênesis. Mais precisamente, no versículo 29, 28, que diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou a um filho, a quem chamou o nome de Noé. Noé significa repouso. E disse: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, e da terra que o Senhor Jeová amaldiçoou. Então, leve isso para sua classe. No primeiro momento, destaque que houve dois homens com o nome de Lameque. Um era um homem impiedoso, um era assassino, era bígamo, um era descendente de Caim, e o outro é da família de Sete. O segundo Lameque, ele era filho de Metusalém. Metusalém era filho de Enoque. Este é aquele Enoque que andou com Deus e Deus para si o tomou. O Enoque que foi trasladado, um homem piedoso que temia a Deus. Este é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. No segundo momento, a gente tem algo aqui nesta lição dos textos mais difíceis da Bíblia, que é o capítulo 6, versículo 2 de Gênesis, onde fala que houve uma mistura, uma miscigenação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Em cima deste verso vai ser montada três teorias, três interpretações, três escolas teológicas diferentes interpretam esse versículo de maneira totalmente diferente. A primeira delas diz que os filhos de Deus aqui são anjos, partem dessa premissa, anjos caídos que tiveram relações com mulheres, com as filhas dos homens, que seriam as descendentes de Sete. Professor, aluno, essa teoria é completamente errônea. Esta é uma heresia e você pode muito bem destruir
levar por terra, porque essa teoria ela não subsiste ao restante das escrituras, né? Essa é uma heresia que nasceu nos Estados Unidos e foi trazida ao Brasil através de inúmeras bíblias de estudos que colocam no seu rodapé essa teoria. Essa é a primeira. A segunda teoria é a que os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens as descendentes de Caim. Esta é a teoria tradicional, a mais aceita no meio pentecostal, e é esta que a revista da Escola Dominical traz. A terceira teoria, a terceira interpretação deste versículo, ela se baseia na exegese, no texto original, e aonde a expressão filhos de Deus, que é traduzida na versão de Almeida, pode ser também filho dos poderosos. Veja bem, a palavra Elohim, que aparece no original, ela nem sempre quer dizer Deus. Elohim, lá nos Salmos, pode ser chamado também de juízes. Juízes também são chamados de Elohim. Baal também é chamado de Elohim. Lá nos Dez Mandamentos, quando a Bíblia diz não terá outros deuses, no original está escrito não terás outros Elohims. Então, Elohim é um nome genérico para Deus. Elohim não é o nome próprio, o nome pessoal de Deus, não. Então, a palavra Elohim pode ser traduzida como juiz, a palavra Elohim pode ser traduzida como Deus falso, e a palavra Elohim, nesse contexto aqui, ela é mais precisamente traduzida como filho dos poderosos, como poderosos. A descendência de Caim era conhecida como a descendência dos poderosos, porque neles estavam as principais vocações, a vocação da imobiliária, a vocação do gado, dos grandes criadores de gado, a vocação também para a música, todas as principais vocações estavam com Caim, então eles eram considerados filhos dos poderosos. Já os descendentes de Sete eram considerados filhos dos homens. Filhos dos homens. Por quê? Lá no capítulo 5, versículo 3 de Gênesis, você vê que quando Adão gera a Sete, está escrito assim: Adão viveu 130 anos, gerou um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Portanto, Sete ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão e não de Deus. Então a descendência de Sete era conhecida como filhos dos homens. Então as filhas dos homens aqui seriam a descendência de Sete, enquanto que os filhos de Deus seriam a descendência de Caim. São alguns detalhes aí que é muito importante e você pode levar para a sua classe, que vai ser de grande utilidade. Também, no verso de número 3, você pode notar que diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Também, no texto original, numa versão que traduz do original, mais literal, esse texto pode ser vertido da seguinte maneira: O meu espírito não contenderá comigo por causa do homem. Então, neste momento aqui, Deus tira o Espírito Santo que estava ainda na terra. O Espírito Santo trabalhou desde a pré-criação, enquanto a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava trabalhando aqui. E agora, durante esse período, a iniquidade do homem vai se multiplicando a ponto de Deus tirar o Espírito Santo da terra. E a partir desse momento, de Gênesis 6 e 3, até João Batista, até João Batista, o Espírito Santo vai vir sobre homens em possessão. Então o Espírito Santo vinha sobre um homem, tomava posse dele, este homem fazia o trabalho para o qual foi designado e o Espírito Santo saía. Era uma possessão. O Espírito Santo só será dado novamente depois que Jesus Cristo foi glorificado. É por isso que Jesus, no capítulo 16 de João, ele roga ao Pai, ele suplica ao Pai para que envie novamente o Espírito Santo depois que ele fosse glorificado. Esse é um detalhe muito importante. Gênesis 6 e 3 é a retirada do Espírito Santo da terra, onde ele vai ficar no trono de Deus e somente vem sobre alguns homens como possessão. É um detalhe muito importante que você pode frisar aí na sua aula.
Bem, depois que há essa mistura da descendência de Caim com a descendência de Sete e de Enos, a iniquidade vai se multiplicar ainda mais. Depois que há a retirada do Espírito Santo da terra, a iniquidade vai aumentar e se multiplicar mais e mais. A violência, a corrupção, a depravação do homem, ela vai se multiplicando grandemente, ao ponto do versículo de número 6 dizer que Deus se arrependeu. Então arrependeu-se o Senhor. Nós, quando se arrependemos, é porque nós erramos, é porque nós pecamos. Deus não peca, Deus não erra, né? Deus se arrepende aqui no sentido de ter misericórdia, né? De eliminar aquela raça humana corrompida e preservar aqueles que quisessem ser preservados, lembrando que Noé prega para todos, a porta da graça estava aberta para todos, assim como está hoje, né? Porém, somente a família de Noé, mais precisamente 8 pessoas aceitam este convite de entrar na arca, e Deus vai destruir a humanidade então, porque não havia mais condições. A depravação moral, ética, a violência, né? A depravação sexual também, ela estava se multiplicando a ponto de isso cheirar mal nas narinas de Deus. Então Deus vai destruir a terra. E há um homem que acha graça diante dos olhos de Deus. Esse homem se chamava Noé. Noé, que o próprio nome Noé significa repouso, o nome Noé significa repouso, ele era filho de Lameque, mas não do primeiro Lameque. Está entendendo? Então são detalhes muito importantes que você deve levar para a sua aula, que você deve separar aí que houve 2 homens com o nome Lameque. Um era um homem ímpio, o outro era um homem piedoso, o qual, quando teve seu filho, chamou ele de repouso, chamou ele de Noé, e profetizou em Gênesis 5:29 que este homem nos consolaria das obras e do trabalho de nossas mãos e da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, em Noé, Deus está novamente poupando a sua criação original e dando oportunidade a todos aqueles que ouvirem o seu chamado. Os dias que nós vivemos hoje, queridos, não é diferente dos dias de Noé. Nós estamos pregando, estamos anunciando o Evangelho da Graça, e muitos hoje zombam, né? Muitos hoje estão praticando a corrupção, a imoralidade, e parece que Deus não está vendo, parece que eles vão se beneficiando disso. Mas chegará um dia em que Deus entrará em juízo com esta terra e com aqueles que rejeitarem deliberadamente o seu convite. Nos dias de Noé, o período da graça, conforme Gênesis 6:3, durou cerca de 120 anos. Entre o anúncio que Deus fez a Noé até o dilúvio, foram 120 anos que Noé pregou que haveria uma chuva tremenda, que as águas viriam sobre a terra e debaixo da terra também, que Deus destruiria este mundo e que todos aqueles que quisessem se salvar deveriam entrar com ele na arca. Ele foi tido como louco. Ele foi visto pelos homens como um doido, né? Como alguém que já estava fora de si, e realmente o dilúvio veio e toda a humanidade ela foi varrida da face da terra. Não é diferente em nossos dias. Porém, eu e você, com a graça do Espírito Santo, com a graça de Deus, nós podemos anunciar o Evangelho e sermos verdadeiramente pregadores da justiça. Que este seja o nosso lema e que essas palavras possam ajudar você na elaboração da sua aula. Se você gostou, dá uma força aí, clica no joinha e também inscreva-se nesse canal para você receber mais vídeos aí. Obrigado e que Deus abençoe a todos.